E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos aqui com a doutora Élica. Ela, sofrimento com esse Revalida foi essa daí. Passou um sofrimento terrível. Rafael, pelo amor de Deus, sofrimento total. E hoje, vitória. Hoje, alegria. Mas é um sorriso. É tanto dente nessa boca que, pelo amor de Deus. Vamos conversar com a doutora Élica. Ela vai explicar como foi que ela conseguiu aprovar. E a gente vai querer saber as dicas que ela tem para nos dar. Vamos lá. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Boa tarde, Rafa. Me conta. Primeira pergunta. Fala um pouquinho sobre você, quando você se formou, quantas vezes você fez o Revalida e como você me conheceu. Pronto. Eu me formei no início de 2018, certo? Aí, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu vim sem meu diploma, porque eu saí correndo do país porque era uma guerra civil. Já começou daí, né? Quando foi 2019 que eu recebi meu diploma e comecei a fazer um curso para estudar. Porque, tipo assim, tenho diploma, agora vou estudar. Aí, quando começou a pandemia, né? Totalmente sem rumo. Eu tava com curso, né? Minha amiga que já tinha passado no Revalida disse: você tem que comprar o Medicurso, que é o melhor. Eu só passei por causa dele, então, caríssimo. Eu dividi em 10 milhões de vezes e comecei a ir para as aulas. Só que aí veio a pandemia, eu tava bem perdida, né? Tentando estudar e eu não sei. Eu acho que eu encontrei um amigo e ele me colocou num grupo de estudo, num grupo do pessoal. Aí desse grupo, Rafael, eu não sei, foi Deus, botou ele no céu, falou comigo no privado, perguntou se eu queria estudar com um grupo de estudos. Eu fiquei tão feliz, porque eu me sentia a única pessoa no mundo que não tinha passado Revalida. Mãe de 2 meninos, desempregada, a sociedade reclamando porque eu tinha terminado medicina, não era rica, né? Porque assim tem que ser. Então, quando eu conheci esse grupo, que eu entrava nas lives e eu via que o Rafa tava, tipo assim, no mesmo nível que eu, entendeu? Não era um cara que tava ensinando um monte de coisa. É tipo assim, ele ia estudando. Então, eu me senti muito, muito motivada a estudar. Eu lembro que eu entrava sempre nas lives, continuei com aquele curso, mas, assim, era a fielzinha do Rafa, né? E quando foi no final do ano, que graças a Deus saiu a notícia que ia ter o primeiro Revalida, não foi? Final de 2020. E eu fui das que ficava hashtag faz o curso, Rafa, faz o curso, Rafa, que eu quero participar. E aquele curso ali foi maravilhoso. Assim, foi muito massa, massa mesmo, assim, porque eu tinha muito medo de resolver questão, eu tinha medo das questões de Revalida. E eu achava que para passar no Revalida eu tinha que saber de tudo aquilo que tinha naqueles cursos, daquelas apostilas que eu tinha ganhado. Só que aí, responder questão com o Rafa, responder as questões subjetivas, ver que a coisa não é coisa complicada, que é coisa do nosso dia a dia mesmo. Menina, assim, tirou aquele peso das minhas costas. Na primeira prova que eu fiz, né, objetivo eu não passei, mas, assim, foi questão de que eu fui com uma tensão muito grande, eu achava, assim, que, como fazia 3 anos que não tinha revalida, eu achava que daquele dali ia passar mais 3 anos sem ter, então era, tipo assim, minha única chance, e eu me auto-sabotei no meio da prova. Até o meio da prova eu vou bem, só que depois foi assim, questão de. Tanto é que quando foi na prova da tarde, eu saí muito bem. Só que nessa prova eu lembro que a gente não podia somar. Só corrigir a prova da tarde se você fosse bem na primeira. Então, não consegui. E eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu liguei para o Rafa e o Rafa, olha, eu não vou soltar sua mão, Rafael, você vai passar. E quando saiu a segunda vez que eu não acreditava que ia ter revalida, né? Quando saiu a segunda vez que ia ter o segundo revalida, e eu fiz uma monitoria com o Rafa, ele disse: seu problema é só responder questão. E nessa época eu lembro que eu comecei a trabalhar, porque, tipo assim, minha vida era só estudar. Eu vou trabalhar para tirar um pouquinho o fundo. E eu comecei a trabalhar e no trabalho era tipo assim, eu imprimi prova e era só respondendo prova. E graças a Deus, quando eu fui fazer a prova, né, deu só sucesso. E muito bom. Esse resultado, assim, de só responder prova para a objetiva. Peraí, vamos pegar a história até aqui. História linda, maravilhosa. Agora vamos esmiuçar as coisas para eu provar algumas coisas que eu falo direto e que as pessoas não me escutam. Olha, veja a sua história. Você já vinha estudando com um curso desses cursos famosos. Aí vinha estudando. E você ainda me conheceu no final.
Quando chegou para fazer a prova, você não aprovou. Vamos parar para pensar agora. Se passar no Revalida fosse conhecimento, você estava preparada. Se o negócio fosse conhecimento, você estava preparado. Você já vinha muito tempo estudando. Aí, o que foi que você disse? Rafael, eu mudei minha forma de estudar e eu foquei nas questões. Deixei de estudar tanto conhecimento e agora... E eu tinha menos tempo que eu estava trabalhando, então eu tinha que focar no que eu tinha tempo. Aí você foi obrigada a estudar do jeito que eu falo para estudar, através das questões e fazendo aí as questões. Aí você fez isso. E aí você aprovou. Primeira constatação que nós temos. O Revalida é um esquema. O Revalida não avalia conhecimento. Conhecimento você pode ter. Você pode ser o melhor médico do mundo, você pode ser especialista em 2, 3 áreas, mas o Revalida não é isso que ele avalia. Ele é um esquema, é você entender os pontos-chave. E como é que você entende? Através das questões. O estudo baseado em questões. Doutora Érica tem o curso TIPS Revalida. O curso dá muito conhecimento, mas é todo conhecimento baseado em questões. E se a pessoa não faz as questões, o que a gente treina não salta aos olhos. Então, o segredo está nas questões. Se você faz as questões, você começa a enxergar, e aí parece que é uma visão de raio-x, e começa a enxergar as coisas que a gente fala na aula. E aí você vai treinando, repetindo. Se você tivesse que dar uma dica, quem vai fazer a prova, da sua experiência, que dicas você daria? A prova, você conhecer, ou prova se você é médico ou não. Ela não prova, tipo assim, conhecimento de medicina. Se você for ver, eu tinha raiva quando o Rafa dizia isso, mas se você for ver, as questões são fáceis. Você, quando lê a questão, você já sabe o que vai sair. Estude a prova. Conheça o que eles pedem. Veja bem direitinho, assim, o que cada questão pede. Não quer dizer... Porque, assim, a gente tem mania de estudar fisiopatologia e não sei o quê, e explicar por que isso é aquilo. Foi tanto que quando eu fui fazer a prova pela segunda vez, eu fui com 3 amigos que eles estavam estudando outro curso e eu estava só respondendo questão. E eles falando um monte de coisa, eu ficava olhando assim, eu sou burrinha. Porque, tipo assim, eu lá estava querendo falar sobre aquelas coisas, eu queria era responder minhas questões, entendeu? E assim, eu fui a única que passei eles 3, nenhum, todos que estavam lá cuspindo conhecimento, nenhum conseguiu passar. Aí, assim, e eu fui naquela técnicazinha, assim, no meu básico, bem caladinha, a prova estava fácil. Não estava fácil, não vamos dizer que a prova estava fácil, não, porque se você não estudar e não conhecer, você não vai saber fazer. É lógico. Entendeu? Não é uma prova que você, tipo assim, qualquer pessoa vai chegar e vai passar, não. Você tem que sentar e estudar aquela prova. Então, é isso que o curso me ensinou a fazer, porque eu tinha medo de abrir uma prova. Eu tinha medo de me conhecer, de saber meu erro, de eu não estava errando. Eu tinha medo, entendeu? Porque a gente passou a vida toda e assim, tem que acertar. E esse curso eu gostei muito de estar com você por causa disso, porque você sempre foi humano, né? Sempre reconheceu os seus erros, sempre se colocou igual com a gente, entendeu? Então, essa questão assim de que tirou aquela barreira. Entendi. Tirou aquela barreira de que só quem é aqueles professores que são renomados, que vai dar aula, que não sei o que fica aquele patamar lá em cima, e a gente, com um grupo de estudo, com pessoas do nosso mesmo nível, a gente conseguiu. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi que no meu grupo, meu grupo agora, não foi? Aqui, o grupo da gente agora da prática, todo mundo passou. Foi assim, incrível. Mas é um negócio da poxa. Como é que um curso tem um módulo prático, tem um percentual de aprovação mais do que 60%? Isso é inacreditável, mano. Isso é inacreditável. Quando eu falo, parece até mentira, mas é mais de 60% de índice de aprovação dos alunos. Por quê? Porque ele é focado na prova do Revalida, só por isso. Porque eu não invento, eu não chego assim e digo... Porque o que acontece nos cursos geralmente é assim. A gente tem mania de querer adaptar a realidade à nossa vontade. A gente pega a nossa ideia. Imagina, eu crio uma ideia. Não, o melhor jeito de estudar para o Revalida é assim. Aí eu vou lá e quero colocar a minha realidade na vida. Só que chega lá e eu levo uma cacimbada da prova, porque ninguém passa desse jeito que eu inventei. Só que o jeito que eu inventei não foi assim. Foi através da prova. Eu analisei as provas, coloquei o que a prova perguntava, botei na realidade da gente, ensinei vocês através das questões
tive essa ideia e a gente vai adaptando. Cada vez que eu converso com vocês, agora eu estou conversando com você, e eu estou pegando um monte de ideia que você está trazendo para eu adaptar no curso e melhorar, vendo o que funcionou e o que não funcionou. E é isso que faz o curso ser tão bom. Não é por causa de mim, é como você falou, não adianta de nada ter os melhores professores do mundo e quando chegar lá na hora da prova você não aprovar. Isso não adianta de nada. Porque quem tem que aprovar é você. O que é mais importante? É o curso ser bonito ou ter resultado? Na minha concepção é ter resultado. Como é que eu digo? Mais de 60% de índice de aprovação dos alunos. Rapaz, isso não é brincadeira não, mano. De 10 alunos, 6 aprovarem, de 20 alunos, 12 aprovarem, é muita coisa. Tem turma que é mais, né? A sua, como por exemplo, você está falando, aprovou muito mais gente. Então é bom demais. Me conta. Aí você aprovou na prova teórica. Chegou lá, marota, 2 vezes fez a prova, na segunda vez aprovou. Foi para a prova prática. E agora, como é que você começou a estudar para a prova prática? O que foi que você fez? Pronto, aí quando eu passei, né, eu comecei a estudar com o seu curso, né, comprei o curso, fiquei estudando e tudo. Foi assim, eu passei a primeira com recurso, então ficou faltando pouco tempo para estudar. Então, eu não vou dizer a você que eu estudei bem direitinho, entendeu? Eu não fazia as monitorias, porque eu estava muito ocupada na época, minha menina estava doente, eu não entrava para as monitorias e nem assistia, mas eu fazia o curso e fui para o seu curso prático, que foi a coisa mais maravilhosa do mundo para mim, quando eu fui para Maceió a primeira vez. Cheguei lá, tipo assim, com 20%, saí com 80%, 100%. Só que a questão foi, na hora da prova, as questões externas, né? Na primeira prova, eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu fui com medo de surtar. Eu cheguei lá com medo de, tipo assim, o que é que eu vou fazer? O meu objetivo era chegar lá e não ficar sem saber fazer nada, entendeu? Então, quando eu saí da prova, Rafael, eu saí assim, feliz comigo. Entendeu? Eu saí feliz comigo porque eu não me surpreendi com nenhuma estação. Porque todas as estações a gente tinha visto e, assim, eu saí de lá me sentindo massa. Entendeu? Claro, quando eu fui corrigir, né, outra vez faltaram 5 pontos, eu entrei com recurso e eles não aceitaram quase nada, né, ficou faltando uns 2 pontos no final. Mas, assim, eu fiquei chateada porque, poxa, eu tinha falado aquelas coisas e eles não corrigiram. Não foi do que aquilo é daquele jeito e eles não consideraram. Não, eu falei e eles não corrigiram. E, assim, me deixou triste por isso. Mas, por outro lado, me deixou feliz porque eu fui bem, entendeu? Eu não cheguei lá sem saber o que fazer. Eu tinha o esqueleto e fui fazendo. Eu não me perdi em nenhum momento. Claro, não fui perfeita, mas assim, nas minhas condições do momento, eu senti que eu fui bem. A questão foi, né? Faltou, você sempre diz, tem que tirar 8 pontos a mais, que eles sempre tiram 8 de você. E eu não consegui passar. Fiquei super triste. Quando eu cheguei aí no Rafa, o Rafa me viu, acho que eu tava em depressão e meio. Você falou para mim agora. Cheguei lá, estudei no módulo presencial, aconteceu tudo, cheguei na prova, não me surpreendi. Mas como eu falo para vocês, eu falei já na primeira vez que você fez o módulo presencial e também falei na segunda. A prova, ela é mal corrigida. Se a gente não chegar lá e não der muito mais do que a gente vai precisar, eles vão fazer alguma enrolada, vão tirar ponto que a gente tem. Isso aconteceu comigo em 2020. Em 2020, quando eu fui fazer a prova, primeira vez a prova prática, faltavam 4 pontos antes do recurso. E aí eu fiz o recurso de qualquer jeito, aquele estava desanimado, achava que eu não ia passar. Cheguei lá e consegui ainda 2 pontos, 2,75. Faltou 1,25 para eu aprovar. E aí eu fiquei pensando, rapaz, se eu tivesse me dedicado a fazer bem os recursos, eu teria conseguido. Porque teve coisas que eram gritantes, mas eu estava desanimado. Eu achava que 4 pontos era muita coisa. Eu inocente. Olha, eu já ajudei. Só agora, 5 alunos eu fiz o recurso. De graça, eu fiz de graça o recurso de 5 alunos. Dos 5, 4 aprovaram, dos que eu fiz o recurso. Conseguimos aí todos mais de 5 pontos. Você vê, meu Deus do céu. Hoje, eu faço recurso. Glória. Um recurso e consigo mais de 5 pontos com qualquer pessoa. Todos eles eu consegui mais de 5 pontos, todos. E aí eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse me dedicado, se hoje, o que foi que mudou? Qual é o conhecimento que eu tenho a mais que eu não tinha naquela época? Nada.
Então, se eu tivesse me dedicado a fazer os meus recursos, eu tinha aprovado, mas a gente não acredita, né? Então, o que foi que mudou? Como foi quando você, assim, quando você chegou lá, que viu que precisava de recurso da primeira vez? O que foi que você sentiu? Como foi naquele momento? Menino, assim, eu fiquei muito desanimada, né? Mas como uma amiga minha, ela tinha passado precisando de mais de 8 recursos e ela mesma tinha feito recurso, ela fez, deixa que eu faço. Então, tipo assim, fiquei bem feliz, deixei ela fazer tudo, 5 recursos, 5 pontos. Só que aí, e fiquei bem animada, eu não vou mentir para você, me senti passada. Acho que foi isso minha maior tristeza. Aí, quando eu recebi o resultado, eles só aceitaram 2 pontos de recurso. Foi um recurso mal feito. Aí eu fiquei muito desanimada, né? Assim, questão financeira também, né? Porque essa prova você sabe que é muito cara. Lógico. Mas aí não me arrependi de ter feito com ela. No momento eu não me arrependi, porque, tipo assim, eu aceitei, sabe? Aí eu digo, aí meu esposo, a gente vai estudar de novo. Só que eu não conseguia estudar muito, não. Eu ligava o curso, entrava via os tutoriais, via tudo. Mas assim, eu juro a você que eu fui para Maceió, você viu como eu tava, assim, eu tava, não vou passar, sabe, assim, eu fui muito negativa. E assim, eu saí de lá, se eu não tivesse ido para lá, Rafael, eu tenho certeza que eu tinha saído reprovada. Porque assim, quando eu fui para lá, eu tipo assim, eu voltei pro jogo, sabe? Eu tava fora do jogo. Eu tava assim, revalida para mim não é para mim, eu não estou estudando, eu não sei de nada, botei na minha cabeça, não sei de nada, não sei o que, sabe? Pô, só que nosso conhecimento a gente tem, né? Só que eu achava que não tinha mais. Mas, assim, aquela semana foi crucial. Claro, assim, primeiramente Deus, né? Porque eu orei muito, eu pedi muito a Deus. E, assim, tudo tem seu tempo. Tenho muita fé em Deus. Mas, assim, aquela semana eu saí. Eu entrei no ônibus e eu assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer ali. E, tipo assim, eu precisava, sabe? Foi uma coisa bem louca, porque eu cheguei aqui em Mossoró no dia que eu fui de ônibus para aí. Cheguei em Mossoró no dia, no outro dia eu já fui para Fortaleza fazer a prova. E foi maravilhoso. Assim, eu só tenho que agradecer a você, a Anitta, porque assim, a questão de a Anitta estar na sala lá, né, me ajudou muito, muito, porque assim, ela olhar e dizer, olha, você está errando nisso, sabe? Foi muito bom, porque eu chegava lá e falava e talvez eu errasse, mas eu estava tão nervosa que eu não sabia se eu tinha errado ou não. E a pessoa dizer, você está fazendo, precisando disso, foi muito bom, sabe? Você demais. Assim, você me passou confiança, teve uma hora que você veio assim, você sabe, eu nunca me esqueço, você sabe, você tá fingindo. Tipo assim, você tem conhecimento, porque você não começou de agora. Então, essas coisas, essas afirmações me ajudaram, sabe? Porque eu tava negando realmente, tava bem negativo. E quando chegou o resultado, que mais uma vez faltou 5 pontos. Peraí, calma, não dê spoiler do final do filme, calma, a gente vai contar essa história, calma. A gente fica dando spoiler, a gente fica contando a história tudo bonitinho, fica fazendo as perguntas pra gente comentar cada ponto, aí ela já vai lá no final do Pode filme. continuar. Calma, deixa eu comentar aqui agora essa parte. Calma. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que você falou agora. Então, você chegou, você vê como é importante, isso que você falou é muito importante. Por quê? Tem pessoas que o problema é que elas não sabem o esqueleto. A gente vai falar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente fala o que é esqueleto, para quem não sabe ainda. Tem pessoas que não sabem o que é esqueleto. Mas você não era esse problema. O seu problema é autossabotagem. Sempre foi esse o seu problema. Tanto na prova teórica como na prova prática. Autossabotagem. E para as pessoas que o problema é autossabotagem, a gente, olha, você vê, uma pessoa tem que analisar a outra. É por isso que é legal. Tanto na prova teórica como na prova prática. Tem as mentorias, que a gente analisa cada um dos alunos. Então, ó, o teu problema está sendo esse. Imagina aquelas mentorias que a gente fazia ao vivo. E lá no curso presencial também, que tem mentorias lá. Então a gente consegue diagnosticar o que a pessoa precisa melhorar para poder chegar no objetivo. E aí foi rapidamente conseguir. Você não tinha, o problema não era o esqueleto, estava tudo certinho, estava tudo organizado, mas chegava, você se autossabotava. E você, muito conhecimento, mas chegava lá, se autossabotava. Então veja, o seu problema era a autoconfiança que você precisava. Isso daí, com o curso, com as coisas que a gente, as dicas, porque olha, é muita manha. É isso que as pessoas não entendem. É tudo manha, minha gente. Não é conhecimento. Ninguém que tá lá tá para aliar com o seu conhecimento, não. Ele tá para marcar os pontos que você fez e os que você não fez. E às vezes a gente fica querendo mostrar para o INEP que a gente sabe, que a gente é médico. Isso aí, o INEP não quer saber se você é médico, não.
Ele quer saber que você vai falar o que está escrito ali naquela consigna. Se você falar aquilo ali, ele não pode não lhe dar o ponto. E é isso que a gente tem que ser catador de ponto. A gente não tem que mostrar conhecimento. A gente é catador de ponto para a prova. Porque o objetivo não é passar na prova, então a gente chega lá para passar nessa prova. E é isso que a gente vê. Vamos comentar um pouquinho sobre a sua experiência na segunda vez, lá no módulo presencial do curso. Você falou que estava mais abalado, chegou lá. Uma das mudanças que eu fiz nessa última turma e que outras mudanças que eu farei na próxima. Então, nessa última turma, a gente tinha uma professora avaliando dentro da sala. Nas próximas turmas, a gente vai ter 2 professores avaliando em sala. Um do lado, outro do outro. Outra coisa, a gente vai ter um professor exclusivo para os módulos de procedimentos. Vai ter um professor lá só para os módulos de procedimento e eu vou ficar só com a parte do esqueleto. Então, a minha parte é o esqueleto, é ficar treinando com vocês para vocês aplicarem nas estações e os professores vão, outros alunos, né, que vão estar no curso, vão estar lá. Veja como é, porque é o que dá certo. É o que você falou agora. Muito importante ter a Anitta lá. Quem é a Anitta? Anitta, médica, revalidada, que passou pela mesma experiência, que entende totalmente e que ela tem tempo de olhar para você e dizer as coisas que você está fazendo de errado. Não é para lhe enrolar, ela está ali para lhe dizer o que você está fazendo certo. Isso é maravilhoso. Isso deu muito certo. Então, o que eu fiz? Agora, deu certo, a gente duplica. Vai ter 2 agora. Então, vai aumentar mais. E aí tem lá embaixo eu, treinando o esqueleto com vocês, e lá em cima mais 2 professores lá, vendo só o que vocês fazem errado para dar as dicas, né? O que vocês não estão fazendo do esqueleto. Me conta, o que é importante para me ajudar? Agora eu vou abrir um parêntese aqui, porque é muito importante vocês, que eu melhoro demais com a entrevista com vocês. O que é importante treinar embaixo comigo e o que é importante treinar em cima com os atores? O que é que melhora no desempenho da pessoa? Pronto, treinar em cima com os atores é muito importante porque a gente se sente. Ali é o revalida do mesmo jeito. Do mesmo jeito, a gente se sente como é que está seu tempo, você sente como é que você está para tratar com aquela pessoa. E agora com a presença de Anitta, foi assim, maravilhoso. Porque, assim, o jeito dela, a gente via que era uma pessoa que estava querendo lhe ajudar, não era uma pessoa que estava querendo ali criticar o que você estava fazendo. Então, você se sentia bem com a presença dela, que sabia que ela ia lhe dizer pontos. E tanto que, assim, no primeiro dia ela me disse as coisas, no último dia ela disse, Rafael, parabéns, porque tudo que eu disse a você, você refez. E, assim, o que é muito importante lá embaixo com você também é estar cara a cara com isso. Você ter aquele conhecimento e ter você lá na frente, assim, fazendo aquela coisa assim, que dá aquele medo, assim, aquela pressão, é bom porque, tipo assim, vai criando marra, entendeu? É bom essa questão. E os procedimentos também maravilhoso, assim, eu amo tudo aquilo. Graças a Deus, assim, Deus você botou você na minha vida, Rafa. E eu tenho, graças a Deus, pela sua vida, e vai dar tudo mais certo ainda para você, eu tenho certeza. Você vai ajudar muito mais gente. Eita, meu Deus, hoje eu já tô... E eu fico... É muito interessante, né? Porque é um negócio bem feitozinho, baseado na lógica e baseado na experiência das outras pessoas, que dá certo. Porque não tem segredo. O segredo é você saber. Você que vai fazer a prova, é você que tem que saber. Não é outra pessoa que tem que saber. Não é para ser bonito, é para ser funcional. O que você precisa. Então é isso que é interessante. Quando você tiver aí coisas importantes. Quando o cara treina em casa, ele acha que está treinando e não está, porque lá naquela situação em casa é uma situação ideal. Na prova não é assim. A prova tem erros. Então quando aparece um erro lá, por exemplo, no curso, eu acho bom. Eu não acho ruim. Eu não corrijo o erro de ator. Olha que negócio. Eu não corrijo o erro de ator. Por quê? Porque lá a prova tem erro. Então se eu corrigir, se for uma situação ideal, você não vai passar pela experiência de errar. E o que você tem que aprender no Revalida é fazer a estação independente dos acertos ou erros do ator. Não importa. Olha que negócio. Isso é um boom na cabeça. Não, eu falo essa frase e chega a dar coceira quando vocês lá. Não importa o que o ator fala. Você faz a sua estação independente do que o ator falar. Menino, isso é uma revolução. Outra coisa que assim, você me ajudou muito e foi maravilhoso, porque assim, eu sempre tive medo, logo no início, né? Eu tinha medo de quando eu não sabia o diagnóstico, né? E eu acho que dessa vez, tipo assim, eu fui até melhor, porque tem algumas coisas que eu não sabia o diagnóstico, e eu fiz o esqueleto bem direitinho. Pronto, o exemplo foi de leishmaniose. Eu olhava e não lembrava, mas eu dizia, olha, você, na sua casa, você vai fazer isso. E qual é o diagnóstico, doutora?
Aí eu disse lá, eu vou dizer uma besteira, uma celulite. Eu disse uma besteira, sabe? Aí notifiquei, fiz tudo. Aí no final, aí eu disse... Aí veio na minha mente o que era o diagnóstico. Aí eu falei, sabe? Aí deu tudo certo. Aí se eu tivesse ficado só enganchada em dizer o que eu não estava lembrando, eu não ia perder essa estação que eu ganhei, entendeu? Foi assim uma coisa maravilhosa, porque eu comecei, eu disse, notifique, na sua casa tem cachorro, não sei o que, falei tudo. Aí no final, assim, quero trocar o diagnóstico, é tal coisa. Maravilhoso. Aí, passou. Entendeu? Então, isso a gente aprende aí. Porque a gente acha... Porque como a gente, quando a gente entrou na faculdade, a gente aprendeu a dar diagnóstico. Então, quando a gente não sabe diagnóstico, a gente fica aperreado. Mas no Revalida, eles não querem isso, não. Eles querem que a gente preencha o checklist. Então, mesmo sem diagnóstico, você fazendo checklist, você vai bem. Exatamente. Entendeu? Então, foi isso que eu aprendi com você também, Rafael. Porque, assim, era o que eu mais tinha medo. Meu Deus, eu não vou saber disso. Mas, tipo assim, se não sabe, sai na... É o malandrinho, né? Você dizia. É o malandragem. Vai fazendo. Vai perguntando. Vai fazendo. Faz checklist. Pergunta, notifica, não sei o quê. E deu certo. Mas você vê, ó. E a dica que eu dou para quem vai fazer. É tudo matemática. Faça isso. É tudo matemática. Não sabe, meu filho? Não sabe o diagnóstico, vai-se embora. Vai enrolando. É só um pontinho. Exatamente, é só um ponto. É só um ponto. Por que tu vai perder um monte de ponto que vem depois só por causa de um ponto? Aí vamos lá. Imagine que tu tem uma estação de trauma. Tu sabe que tem que fazer ABCDE, tu sabe que tem que encaminhar o paciente no final, tu sabe que tem que fazer analgesia, tu sabe que tem que fazer paramentação, mas tu para no diagnóstico. Aí tudo que vem depois tu não ganha o ponto. Olha que burrice, meu Deus do céu. Não, esqueça. Exatamente. Encaminha o paciente. Exatamente. Aí depois que ele tiver já encaminhado, que tu tiver tempo, tu diz, eita, lembrei do diagnóstico é tal. Pronto, acabou-se. Não tem problema nenhum. Simples. Foi exatamente isso. Porque, assim, isso ajudou demais a mim, porque eu era uma pessoa, como eu digo, né? Meu psicológico, ele é abalado. Então, assim, chegar a esse nível de malandrinho foi muito rápido na minha cabeça. Mas é isso, é o segredo, né? Agora vamos lá para a parte do final do filme. Vamos lá para a parte do final do filme. Aí você chegou para o resultado e tinha lá reprovado. Como foi a sensação e como foi que você se levantou e lutou? Como foi isso aí? Essa de agora, né? Sim. Que eu fiz essa segunda vez. Pronto, quando eu saio reprovado, né? Veio o filme da outra, né? Que eu tinha sido reprovada e exatamente 5 pontos. Meu Deus, e agora? Sabe o que eu vou fazer? Aí a minha amiga disse, eu não vou mais fazer seu recurso. Seus recursos, não. Aí eu disse, eu não tenho dinheiro, não, que o povo tava pedindo R$2.000, R$1.000, não sei o que assim. Eu lhe empresto, que ela já agora tá trabalhando, virou rica, né? Eu lhe empresto, mas você vai fazer esse recurso, sim. Eu lhe confesso, Rafael, que eu mandei fazer o recurso. Eu achava assim, pronto, gastei dinheiro, joguei dinheiro. Muito, muito, muito mal. Porque, tipo assim, da outra vez tinha sido assim, né? E eu até tinha dito a minha esposa, eu acho que eu já vou começar a estudar para a prova de dezembro. Eu disse a minha chefe, eu disse, olha, eu vou sair, já vou voltar, agora eu não vou mais ficar trabalhando e estudando, eu vou só estudar porque eu vou ter prova em dezembro. Aí meu esposo disse assim, espera até o dia 29, né? Dia 29 de setembro. Aí eu, tá certo. Mas assim, sempre tem aquela esperança, né? Aí, assim, eu fiquei aquele mês todinho, assim, na esperança, porque a esperança é a última que morre, mas muito desanimada. Tanto é, né, que ontem, quando eu passei o dia mal, fui trabalhar, pedi para vir para casa no meio-dia. Aí eu só vou para casa, quando foi de tardinha, assim, vida que segue, né? Fui fazer a feira, a questão da feira. Fui fazer a feira com 2 meninos, supermercado lotado. Quando passo o cartão não passa, né? O cartão já não tinha mais limite. Aí eu disse, eu vou para casa. Engraçado que, assim, eu tinha esquecido realmente do resultado, sabe? Tava com outras coisas. Aí quando ia chegando em casa, aí fui deixar minha mãe, aí tinha umas vizinhas na rua, né? Assim, aí eu ia passando as vizinhas aplaudindo. Ei! Me aplaudindo. E eu, oi!
Oi, tudo bom? Aí passei, né? E quando eu ia chegando perto da casa da minha mãe, eu disse, ai, se isso fosse por causa do revalida. Falar nisso, vou chegar em casa e vou olhar o resultado agora. Quando eu abri o carro, meu esposo, amor, você passou! E eu, é o quê? Ele passou, me mostra aí o recurso, me mostra aí, você tem certeza? E ele já tinha dito a um monte de amiga minha, todo mundo já estava me ligando e eu não sabia de nada. Mas assim, eu caí no choro como uma criança. Eu chorei, parecia uma criança, assim, porque foi uma luta muito grande, né? Só quem passa por essa luta sabe. Quer dizer E que você assim, foi a última a saber que você tinha aprovado. além de que eu estava desacreditada, né? Eu estava, porque justamente, gente, foi 5 pontos da outra vez que eu precisei. E o recurso só me deu 2 pontos. E agora eu consegui, acho que quase 7 pontos com o recurso. Lógico. Imagina. Você é muito Ainda tô importante. devendo. Ainda tô devendo. Cada uma das etapas é muito importante, né? Saber fazer o recurso, saber que não pode parar de lutar em nenhum momento. Você fazer. Não desistir. Não pode desistir. Porque é muito caro, então você tem que batalhar a cada instante. Aí você vê, ó, graças a Deus, eu agora comecei a fazer recurso, né? Só que eu não tenho tempo de fazer. Aí eu comecei a fazer para testar. Aí peguei 5 alunos para fazer o recurso. Tinha um que precisava de 13 pontos. Aí esse não aprovou. Mas os outros 4, que precisavam menos de 5 pontos, eles aprovaram. Então, todos eles aprovaram. 4 aprovaram e um não aprovou dos que eu fiz o recurso. Então, dos 5, 4 aprovaram. É uma alegria muito grande. É massa demais. E assim, eu estou num jeito assim que eu ainda estou anestesiada, sabe? Eu estou anestesiada. Eu sabe assim. Aí uma amiga minha disse, ei, você já se inscreveu, botou lá botou lá a faculdade, eu disse, ai meu Deus, tem que fazer isso? Tá perdido. Aí eu já botei. Eu já botei. Eita, mas eu tô muito feliz e assim, no mesmo momento eu lembrei muito de agradecer a você, né? Agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho. E assim, você só tem que a sua vida vai ser só sucesso, Rafael. Eu sempre disse isso, porque o que você faz por nós não está nos pedindo, não. É um trabalho muito importante que Deus escolheu você. Entendeu? E você pode ter certeza que você vai ser recompensado. Muito bem, doutora. Muito obrigado pela sua participação nessa live. Eu acho massa a entrevista com vocês, porque eu aprendo muito. E outras pessoas também se identificam muito com a história de vocês. Eu quero te fazer 2 coisas. Quero te agradecer pela sua participação, porque eu sei que é complicado o tempo. Está aí brigando com seu filho aí para poder fazer a entrevista. E quero te parabenizar pela sua aprovação, porque passar no Revalida é muito difícil. E queria que você desse suas considerações finais para que a gente pudesse terminar a nossa entrevista. Eu quero dizer assim, que quem tiver aí, tiver desanimado, estiver achando que Revalida vai provar alguma coisa, você é médico, assim que a gente se forma, a gente é tudo médico. E assim, não desanime, não olhe para o que as pessoas dizem, não olhe para o tempo, porque eu estava olhando hoje, assim, 4 anos eu cheguei, né? Eu terminei a faculdade, 4 anos. Então, 4 anos, todo mundo dizia 4 anos, mas 4 anos são 4 anos. E eu digo, valeu a pena. Então, seja o tempo que for, vai valer a pena. Não desista, que eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a ser melhores profissionais. Lógico, doutor, lógico. É briga para conseguir fazer essas entrevistas. Muito obrigado pela participação. Você, meu amiguinho, que conseguiu... Muito obrigada, desculpa aí. Você que está assistindo aqui essa live, espero que você tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Nos vemos no próximo podcast. Obrigada, Rafa. Deus te abençoe.